Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está parado no meio dos escombros da sua própria vida neste exato instante. Você olha para as suas mãos vazias com um nó apertado na garganta. E a realidade volta a doer logo cedo. O trabalho de tantos anos desabou. Aquilo que você juntou com suor e renúncia simplesmente evaporou. Ontem à noite, você chorou em silêncio, escondido de todos, sem deixar ninguém perceber o tamanho da sua dor. Você se perguntou se ainda tem forças para recomeçar do zero. Você se perguntou se vale a pena tentar de novo, depois de tudo desmoronar. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes que você desligue ou desista deste dia. Não largue agora. No meio dessas cinzas frias que você enxerga, existe uma brasa escondida. Uma luz de restauração que espera apenas o sopro certo para voltar a arder. Deus enxerga esse seu espanto. Ele vê o seu rosto cansado. E eu creio, com toda a convicção do meu coração, que Ele está prestes a redesenhar a sua história inteira. Não a partir do que você perdeu, mas a partir do que ainda respira dentro de você. A sua jornada não acabou no dia em que tudo caiu. Talvez ela esteja apenas começando de verdade agora. A palavra nos ensina algo precioso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ali está escrito que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Repare na força dessa palavra lançar. Não é depositar com delicadeza. Não é guardar num cantinho discreto. Lançar é arremessar com violência. É jogar para longe de si, com todo o peso do braço. E o que Deus te convida a arremessar hoje? Toda a vergonha que te consome por dentro. Toda a confusão que tira o seu sono. E também aquela máscara pesada de pessoa forte que você veste para o mundo não te ver quebrado. Você está exausto de fingir, cansado de sorrir por fora enquanto desmorona por dentro. Então lance tudo isso nos braços do Pai. Ele não vai te julgar pelo tamanho da queda. Ele é o único que sabe construir ordem a partir do caos. Foi assim na criação. Quando tudo era vazio e sem forma, e será assim com você. Onde os olhos humanos veem ruína, os olhos do céu já veem o alicerce de algo novo. Entregue a Ele esse fardo que você carrega sozinho há tempo demais. Solte. Respire. E permita que a mão dele segure o que as suas mãos não conseguem mais sustentar. Talvez você esteja se sentindo velho demais para começar tudo outra vez. Talvez sinta que a idade passou, que a melhor parte da vida ficou para trás junto com aquilo que ruiu. Eu compreendo essa angústia. Recomeçar adulto, com responsabilidades nas costas e o orgulho ferido, é uma das dores mais silenciosas que existem. Mas saiba que o tempo de Deus não obedece ao calendário do desespero. Ele restaura no momento exato. Quero que você ore comigo agora, com o coração aberto e sincero. Não precisa de palavras bonitas. Deus entende o gemido que nem cabe na boca. Pai, eu confesso a minha total impotência diante de tudo o que perdi. Eu reconheço que tenho me agarrado com unhas e dentes àquilo que já se foi. Eu insisto em revirar o passado.
em reviver cada erro, em contar cada moeda que escorreu pelos meus dedos. E quanto mais eu lamento o que passou, mais a minha alma se enche de amargura e revolta. Eu me culpo sem parar. Eu me acuso sem piedade. Liberta-me dessa prisão. Eu te peço. A Escritura nos orienta em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você percebe o tamanho disso? Não se apoiar no próprio entendimento significa parar de amaldiçoar o seu destino. Significa abandonar essa autópsia cruel dos seus erros antigos. Significa deixar de ser o carrasco de si mesmo. O seu entendimento humano só consegue enxergar a perda. Ele calcula prejuízos, mede fracassos e sentencia derrotas. Mas o entendimento de Deus enxerga propósito até na falência. Quando você para de tentar entender tudo com a sua mente ferida, você abre espaço para que o céu haja com sabedoria infinita. Pare de exigir respostas que só machucam. Comece a confiar no autor que conhece o final da página. E o Salmo 37, no versículo 5, completa essa promessa de forma linda. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Olhe que alívio. A parte difícil não é sua. A sua tarefa é apenas uma: entregar o caminho, soltar as rédeas, confiar. O resto, a reconstrução pesada, o levantar das paredes, o reerguer do que caiu, isso pertence às mãos dele. Você não precisa ter o projeto inteiro pronto hoje. Você só precisa dar o primeiro passo de confiança. Pare de carregar a culpa por aquele negócio que faliu, por aquela decisão que deu errado, por aquele dinheiro que sumiu. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as suas cinzas. Ele usa o solo queimado para fazer brotar a colheita mais forte. O que parece fim, no plano dele, é apenas a preparação do terreno. Sinta hoje que você não está sozinho nessa caminhada de reconstrução. Há uma força sobrenatural disposta a refazer cada pedaço quebrado da sua vida. Há um pai que não te ama pelo que você tem na conta, mas pelo que você é diante dele. Despido de tudo. Você ainda é filho. Falido aos olhos do mundo, você ainda é herdeiro do céu. Se hoje você abre o seu coração para que Deus reconstrua a sua vida a partir de agora, deixe isto registrado. Escreva nos comentários esta declaração de fé: Senhor, reconstrói a minha vida. E toque no botão de curtir deste vídeo como um gesto de entrega, como uma semente plantada no campo da esperança. Não faça por obrigação. Faça porque a sua alma precisa proclamar em voz alta que o recomeço chegou. Talvez a sua maior dor neste momento nem seja o dinheiro que sumiu. Talvez o que mais aperte o seu peito seja o medo de olhar para os rostos que dependem de você. O medo de ver a decepção nos olhos de quem você ama. Você teme que a sua queda arraste a sua família junto para o abismo. Teme que o silêncio pesado tome conta da sua casa. Eu sei que existe um pavor escondido dentro de você. O pavor de que o seu fracasso provoque rachaduras no seu casamento, de que as brigas comecem por causa das contas,
de que o cansaço transforme o amor em ressentimento. Você olha para os seus filhos e sente o peito doer, pensando no que eles terão que abrir mão. Você sempre quis ser o porto seguro, e agora teme ter virado a tempestade. Mas escute a voz do céu agora. O Salmo 23 abre com uma declaração que derruba todo esse medo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preste atenção na ousadia dessas palavras. Quem as escreveu não vivia na abundância. Davi conhecia o deserto, conhecia a fuga, conhecia as noites sem teto. E mesmo assim ele declarou que nada lhe faltaria. Nada me faltará. Como pode alguém de mãos vazias proclamar isso? Porque essa promessa não fala primeiro de bens materiais. Ela fala de provisão para a alma. Significa que não te faltará coragem para levantar amanhã. Não te faltará paz para dormir esta noite. Não te faltará união dentro do seu lar, mesmo no aperto. O pastor não abandona a ovelha quando ela se perde. Pelo contrário, é justamente nesse momento que ele desce o vale para buscá-la. Você não está perdido demais para ser encontrado. A sua família não está condenada à ruína. O mesmo Deus que cuida de você estende o manto de proteção sobre cada pessoa que mora debaixo do seu teto. E a palavra vai além. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Repare que a medida não é a sua conta bancária zerada. A medida é a riqueza infinita do céu. Os seus recursos secaram, mas a fonte dele jamais seca. Essa provisão muitas vezes não chega como um milagre estrondoso. Ela chega como uma porta que se abre, como um telefonema inesperado, como uma ideia nova que brota na sua mente cansada, como uma mão amiga que aparece do nada. Deus tem 1000 maneiras de fazer brotar sustento até no solo mais queimado da sua vida. Então, não deixe o medo envenenar o seu lar. Não permita que a vergonha te afaste de quem te ama. A sua família não precisa de um homem perfeito ou de uma mulher impecável. Ela precisa de você presente, de coração aberto, confiando que o pastor caminha à frente, abrindo veredas. A força que você não tem, ele fornece. O abrigo que você teme perder, ele protege. Neste momento, eu te convido a fazer um gesto de fé pela sua casa. Escreva nos comentários o nome da sua família ou da sua casa. Pode ser apenas o primeiro nome de quem você ama, ou simplesmente a palavra lar. Que esse nome suba como uma oração, pedindo a cobertura divina sobre cada parede, cada porta, cada coração que vive ali dentro. Deixe o céu saber por quem você está lutando. Agora, preciso te preparar para uma batalha que não se trava com as mãos. Existe uma guerra acontecendo no campo da sua mente. E é ali que muitos perdem a fé antes mesmo de tentar recomeçar. O inimigo da sua alma sabe que um homem quebrado por dentro não reconstrói nada por fora. Por isso, vamos erguer uma muralha de proteção hoje. Você já reparou no peso das palavras alheias? Os comentários maldosos, as risadas escondidas, aquele conhecido que finge pena,
mas no fundo se alegra com a sua queda. As línguas afiadas que sussurram que você não vai se reerguer jamais. Essas vozes ferem fundo. Oisai. Mas a Escritura declara algo poderoso em Isaías. Capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você condenará. Olhe a precisão dessa promessa. Ela não fala apenas de armas físicas. Ela fala das línguas. Fala da fofoca, do deboche, da humilhação pública. Que essas palavras venenosas caiam por terra antes de tocar o seu coração. Que o juízo dos homens não tenha poder sobre o seu destino. Você não foi sentenciado pela boca dos outros. Você foi chamado e amado pela boca de Deus. O que falam de você na esquina não muda o que o céu escreveu sobre você. E existe um campo de batalha ainda mais perigoso. São os pensamentos sombrios que chegam de madrugada. Quando a casa silencia e você fica sozinho com a sua mente, é naquela escuridão que as ideias mais cruéis batem à porta. Pensamentos de desistência. Pensamentos de que tudo acabou. Pensamentos que sussurram que o mundo estaria melhor sem o seu fardo. Eu preciso parar aqui e falar com você de coração para coração, com toda a delicadeza. Se esses pensamentos sombrios têm te visitado com força, ouça com atenção. Esta oração é um abraço espiritual, mas ela não substitui o cuidado que você merece. Procurar ajuda não é fraqueza, é coragem. Abrir o seu coração para um familiar de confiança é um ato santo. Buscar um profissional de saúde, um médico ou um psicólogo, é também uma forma de Deus cuidar de você através de mãos humanas. Não carregue esse peso na solidão absoluta. Falar sobre a dor já é o começo de espantar a escuridão. Você merece ser cuidado, por inteiro, na alma e na mente. E enquanto você dá esses passos de coragem, deixe que o céu cubra a sua noite. O Salmo 91, no versículo 11, promete que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Imagine isso. Sentinelas celestiais montando guarda ao redor da sua cama. Que esses anjos formem uma muralha em volta da sua mente esta noite. Que eles barrem a entrada de toda voz de morte, de toda ideia de destruição, de todo sussurro de desespero. A sua mente é território sagrado, comprado por amor. Nenhuma trevas tem permissão para invadir esse espaço sem ser confrontada pela luz. Quebra-se agora, em nome do Altíssimo, todo hábito de autodestruição, toda corrente que te puxa para baixo, todo ciclo que te faz ferir a si mesmo com palavras ou atitudes. Você não nasceu para se afundar. Você foi criado para sobreviver à tempestade e contar a história da travessia. Agora que erguemos a muralha de defesa, é hora de tratar das feridas que ficaram. Porque defender não basta. É preciso curar o que sangrou por dentro. E talvez a ferida mais profunda que você carregue hoje seja a do seu próprio valor. A queda tem o poder cruel de mexer com a nossa autoestima. De repente você se olha no espelho e não reconhece mais aquela pessoa confiante.
Você duvida da sua capacidade. Pensa que perdeu o talento. Otino, a habilidade que um dia teve. E se a idade pesa, o medo grita ainda mais alto, dizendo que agora é tarde demais para tudo. Mas eu quero arrancar essa mentira do seu coração hoje. O Salmo 147, versículo 3, declara que ele sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Veja a ternura de Deus. Ele não pisa em quem já está caído. Ele se ajoelha ao lado, com cuidado de médico, para tratar cada corte da alma. Ele não te despreza pela sua falência. Ele se aproxima ainda mais por causa dela. As suas feridas não são motivo de vergonha aos olhos dele. São o lugar exato onde a sua cura vai operar. Permita que essas mãos divinas toquem o seu orgulho ferido, a sua confiança despedaçada, o seu coração em frangalhos. E entenda de uma vez por todas onde mora o seu verdadeiro valor. Ele nunca esteve na conta bancária, nunca esteve na casa, no carro, no patrimônio que você acumulou. Tudo isso era apenas o que você tinha, jamais o que você é. Os bens se foram, mas a sua essência permanece intacta. Você continua sendo filho do Rei dos Reis, despido de tudo aos olhos do mundo. Você ainda carrega uma realeza que nenhuma falência pode confiscar. O seu nome continua escrito no céu. A sua dignidade não foi a leilão junto com os seus bens. Levante a cabeça, não por orgulho, mas porque um filho do Altíssimo não foi feito para viver curvado pela vergonha. E a palavra sela essa restauração em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olhe o presente que está sendo entregue nas suas mãos vazias. Não um espírito de medo paralisante, mas 3 armas para reconstruir. Poder, para encontrar forças que você jurava não ter mais. Amor, para se reconciliar consigo mesmo e com quem está ao seu lado. E moderação, que é o domínio próprio. A mente sóbria para tomar decisões sábias desta vez. Você vai reconstruir. Sim, mas vai reconstruir mais sábio, me firma, mais consciente do que realmente importa. A nova versão de você não nascerá da arrogância de antes. Nascerá da humildade de quem caiu e aprendeu. Você terá uma sabedoria nova, forjada no fogo da provação. Olhos que enxergam o essencial. Um coração que valoriza o que o dinheiro nunca comprou. Encare o dia que nasce de cabeça erguida, porque o Deus que cura é o mesmo Deus que reconstrói. Antes de seguirmos, quero que você levante os olhos do seu próprio sofrimento por um instante. Porque você não está sozinho nesta linha de partida tão dolorida. Neste exato momento, milhares de pessoas estão conectadas a estas palavras. Pessoas que você nunca viu, mas que sentem a mesma dor que aperta o seu peito. Gente que acabou de perder tudo. Gente que enterrou um sonho. Gente que olha para as mãos vazias como você olha agora. Existe alguém chorando do outro lado da tela neste segundo. Existe um pai sem saber como pagar as contas.
Existe uma mãe exausta, fingindo força que já não tem. Existe um jovem que sente que falhou cedo demais. E existe quem esteja tão cansado que só pensa em desistir de tudo. Por todas essas almas quebradas, eu oro agora. Que a esperança alcance quem já não consegue nem formular um pedido. Porque há momentos em que a dor é tão grande que as palavras somem. A garganta trava. O peito aperta e nada sai. E é justamente aí que entra a promessa de Romanos. Capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber orar bonito hoje. Quando você só consegue gemer, o Espírito traduz o seu silêncio diante do trono. O seu choro engasgado vira oração perfeita no céu. Cada lágrima que você não soube explicar já foi entregue, já foi compreendida, já foi acolhida pelo Pai. E se a sua carga está pesada demais para carregar sozinho, ouça com carinho. Não se isole na sua dor. Abra o coração para alguém de confiança. Procure um familiar, um amigo verdadeiro ou um profissional preparado. Deus muitas vezes envia anjos com forma de gente. Mãos humanas que erguem, ouvidos que escutam, abraços que sustentam. Aceitar essa ajuda também é responder ao chamado do céu. Agora eu te convido a algo que talvez pareça impossível neste instante. Eu te convido a agradecer. Não amanhã, quando tudo melhorar, mas hoje, ainda no meio das cinzas, antes mesmo de enxergar a restauração chegar. Essa é a forma mais alta de fé que existe. Agradecer no escuro, confiando que a luz já está a caminho. Agradeça porque você ainda respira. Esse fôlego nos seus pulmões é a prova de que a sua história não terminou. Quem ainda respira, ainda pode recomeçar. Agradeça pela fé que insiste em arder dentro de você, mesmo fraquinha. Foi ela que te trouxe até aqui. Foi ela que te fez não desistir esta manhã. A palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças em todas as circunstâncias. Repare bem, não diz dar graças pelas circunstâncias ruins. Diz dar graças em meio a elas. É achar o motivo de gratidão mesmo dentro da tempestade. É escolher enxergar a brasa, e não apenas a cinza. Essa gratidão antecipada é a chave que destranca a porta da reconstrução. Ela muda a sua mente. Tira os seus olhos da perda e os coloca no provedor. E quem confia assim no Senhor recebe uma promessa firme no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Entenda a força dessa imagem. O monte não corre da tempestade. Ele não foge do vento. Ele simplesmente permanece. Você está sendo chamado a ser esse monte, inabalável. Não porque a vida está fácil, mas porque a sua raiz está fincada em Deus. Nenhum revés terreno tem poder para derrubar quem se firma no eterno. Então respire fundo agora. Sinta o ar entrar e renovar o seu peito.
As correntes da humilhação que prenderam os seus pulsos por tanto tempo podem ser depositadas no chão. Deixe esse peso aos pés da cruz. A vergonha não é mais sua para carregar. Ela ficou ali. E você pode caminhar leve a partir de hoje. Que este novo dia te encontre de cabeça erguida. Eu abençoo a sua manhã. Que Deus te conceda uma vontade de ferro para reconstruir sem desanimar. Que portas inesperadas se abram diante de você ainda hoje. Que oportunidades brotem onde você só via deserto. Que novas fontes financeiras comecem a fluir para sustentar os seus passos. Vá em paz. Sabendo que o pior já passou e o recomeço começou, eu te espero amanhã de manhã, para seguirmos juntos nesta caminhada de fé e restauração. Que a graça do Altíssimo repouse sobre você e sobre a sua casa. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está parado no meio dos escombros da sua própria vida neste exato instante. Você olha para as suas mãos vazias com um nó apertado na garganta, e a realidade volta a doer logo cedo. O trabalho de tantos anos desabou. Aquilo que você juntou com suor e renúncia simplesmente evaporou. Ontem à noite, você chorou em silêncio, escondido de todos, sem deixar ninguém perceber o tamanho da sua dor. Você se perguntou se ainda tem forças para recomeçar do zero. Você se perguntou se vale a pena tentar de novo, depois de tudo desmoronar. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes que você desligue ou desista deste dia. Não largue agora. No meio dessas cinzas frias que você enxerga, existe uma brasa escondida. Uma luz de restauração que espera apenas o sopro certo para voltar a arder. Deus enxerga esse seu espanto. Ele vê o seu rosto cansado. E eu creio, com toda a convicção do meu coração, que Ele está prestes a redesenhar a sua história inteira. Não a partir do que você perdeu, mas a partir do que ainda respira dentro de você. A sua jornada não acabou no dia em que tudo caiu. Talvez ela esteja apenas começando de verdade agora. A palavra nos ensina algo precioso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ali está escrito que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Repare na força dessa palavra lançar. Não é depositar com delicadeza. Não é guardar num cantinho discreto. Lançar é arremessar com violência. É jogar para longe de si, com todo o peso do braço. E o que Deus te convida a arremessar hoje? Toda a vergonha que te consome por dentro. Toda a confusão que tira o seu sono. E também aquela máscara pesada de pessoa forte que você veste para o mundo não te ver quebrado. Você está exausto de fingir, cansado de sorrir por fora enquanto desmorona por dentro. Então lance tudo isso nos braços do Pai. Ele não vai te julgar pelo tamanho da queda. Ele é o único que sabe construir ordem a partir do caos. Foi assim na criação. Quando tudo era vazio e sem forma, e será assim com você. Onde os olhos humanos veem ruína, os olhos do céu já veem o alicerce de algo novo. Entregue a Ele esse fardo que você carrega sozinho há tempo demais. Solte. Respire.
e permita que a mão dele segure o que as suas mãos não conseguem mais sustentar. Talvez você esteja se sentindo velho demais para começar tudo outra vez. Talvez sinta que a idade passou, que a melhor parte da vida ficou para trás junto com aquilo que ruiu. Eu compreendo essa angústia. Recomeçar adulto, com responsabilidades nas costas e o orgulho ferido, é uma das dores mais silenciosas que existem. Mas saiba que o tempo de Deus não obedece ao calendário do desespero. Ele restaura no momento exato. Quero que você ore comigo agora, com o coração aberto e sincero. Não precisa de palavras bonitas. Deus entende o gemido que nem cabe na boca. Pai, eu confesso a minha total impotência diante de tudo o que perdi. Eu reconheço que tenho me agarrado com unhas e dentes àquilo que já se foi. Eu insisto em revirar o passado, em reviver cada erro, em contar cada moeda que escorreu pelos meus dedos. E quanto mais eu lamento o que passou, mais a minha alma se enche de amargura e revolta. Eu me culpo sem parar. Eu me acuso sem piedade. Liberta-me dessa prisão. Eu te peço. A Escritura nos orienta em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você percebe o tamanho disso? Não se apoiar no próprio entendimento significa parar de amaldiçoar o seu destino. Significa abandonar essa autópsia cruel dos seus erros antigos. Significa deixar de ser o carrasco de si mesmo. O seu entendimento humano só consegue enxergar a perda. Ele calcula prejuízos, mede fracassos e sentencia derrotas. Mas o entendimento de Deus enxerga propósito até na falência. Quando você para de tentar entender tudo com a sua mente ferida, você abre espaço para que o céu haja com sabedoria infinita. Pare de exigir respostas que só machucam. Comece a confiar no autor que conhece o final da página. E o Salmo 37, no versículo 5, completa essa promessa de forma linda. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. Olhe que alívio. A parte difícil não é sua. A sua tarefa é apenas entregar o caminho. Soltar as rédeas. Confiar. O resto. A reconstrução pesada. O levantar das paredes. O reerguer do que caiu. Isso pertence às mãos dele. Você não precisa ter o projeto inteiro pronto hoje. Você só precisa dar o primeiro passo de confiança. Pare de carregar a culpa por aquele negócio que faliu, por aquela decisão que deu errado, por aquele dinheiro que sumiu. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as suas cinzas. Ele usa o solo queimado para fazer brotar a colheita mais forte. O que parece fim, no plano dele, é apenas a preparação do terreno. Sinta hoje que você não está sozinho nessa caminhada de reconstrução. Há uma força sobrenatural disposta a refazer cada pedaço quebrado da sua vida. Há um pai que não te ama pelo que você tem na conta, mas pelo que você é diante dele. Despido de tudo. Você ainda é filho. Falido aos olhos do mundo, você ainda é herdeiro do céu.
Se hoje você abre o seu coração para que Deus reconstrua a sua vida a partir de agora, deixe isto registrado. Escreva nos comentários esta declaração de fé: Senhor, reconstrói a minha vida. E toque no botão de curtir deste vídeo como um gesto de entrega, como uma semente plantada no campo da esperança. Não faça por obrigação. Faça porque a sua alma precisa proclamar em voz alta que o recomeço chegou. Talvez a sua maior dor neste momento nem seja o dinheiro que sumiu. Talvez o que mais aperte o seu peito seja o medo de olhar para os rostos que dependem de você. O medo de ver a decepção nos olhos de quem você ama. Você teme que a sua queda arraste a sua família junto para o abismo. Teme que o silêncio pesado tome conta da sua casa. Eu sei que existe um pavor escondido dentro de você. O pavor de que o seu fracasso provoque rachaduras no seu casamento, de que as brigas comecem por causa das contas, de que o cansaço transforme o amor em ressentimento. Você olha para os seus filhos e sente o peito doer, pensando no que eles terão que abrir mão. Você sempre quis ser o porto seguro, e agora teme ter virado a tempestade. Mas escute a voz do céu agora. O Salmo 23 abre com uma declaração que derruba todo esse medo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preste atenção na ousadia dessas palavras. Quem as escreveu não vivia na abundância. Davi conhecia o deserto, conhecia a fuga, conhecia as noites sem teto. E mesmo assim ele declarou que nada lhe faltaria. Nada me faltará. Como pode alguém de mãos vazias proclamar isso? Porque essa promessa não fala primeiro de bens materiais. Ela fala de provisão para a alma. Significa que não te faltará coragem para levantar amanhã. Não te faltará paz para dormir esta noite. Não te faltará união dentro do seu lar, mesmo no aperto. O pastor não abandona a ovelha quando ela se perde. Pelo contrário, é justamente nesse momento que ele desce o vale para buscá-la. Você não está perdido demais para ser encontrado. A sua família não está condenada à ruína. O mesmo Deus que cuida de você estende o manto de proteção sobre cada pessoa que mora debaixo do seu teto. E a palavra vai além. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Repare que a medida não é a sua conta bancária zerada. A medida é a riqueza infinita do céu. Os seus recursos secaram, mas a fonte dele jamais seca. Essa provisão muitas vezes não chega como um milagre estrondoso. Ela chega como uma porta que se abre, como um telefonema inesperado, como uma ideia nova que brota na sua mente cansada, como uma mão amiga que aparece do nada. Deus tem 1000 maneiras de fazer brotar sustento até no solo mais queimado da sua vida. Então, não deixe o medo envenenar o seu lar. Não permita que a vergonha te afaste de quem te ama. A sua família não precisa de um homem perfeito ou de uma mulher impecável. Ela precisa de você presente, de coração aberto, confiando que o pastor caminha à frente, abrindo veredas. A força que você não tem, ele fornece. O abrigo que você teme perder, ele protege. Neste momento,
eu te convido a fazer um gesto de fé pela sua casa. Escreva nos comentários o nome da sua família ou da sua casa. Pode ser apenas o primeiro nome de quem você ama, ou simplesmente a palavra lar. Que esse nome suba como uma oração, pedindo a cobertura divina sobre cada parede, cada porta, cada coração que vive ali dentro. Deixe o céu saber por quem você está lutando. Agora, preciso te preparar para uma batalha que não se trava com as mãos. Existe uma guerra acontecendo no campo da sua mente. E é ali que muitos perdem a fé antes mesmo de tentar recomeçar. O inimigo da sua alma sabe que um homem quebrado por dentro não reconstrói nada por fora. Por isso, vamos erguer uma muralha de proteção hoje. Você já reparou no peso das palavras alheias, os comentários maldosos, as risadas escondidas? Aquele conhecido que finge pena, mas no fundo se alegra com a sua queda. As línguas afiadas que sussurram que você não vai se reerguer jamais. Essas vozes ferem fundo, ó Isaías. Mas a Escritura declara algo poderoso em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você condenará. Olhe a precisão dessa promessa. Ela não fala apenas de armas físicas. Ela fala das línguas, fala da fofoca, do deboche, da humilhação pública. Que essas palavras venenosas caiam por terra antes de tocar o seu coração. Que o juízo dos homens não tenha poder sobre o seu destino. Você não foi sentenciado pela boca dos outros. Você foi chamado e amado pela boca de Deus. O que falam de você na esquina não muda o que o céu escreveu sobre você. E existe um campo de batalha ainda mais perigoso. São os pensamentos sombrios que chegam de madrugada. Quando a casa silencia e você fica sozinho com a sua mente, é naquela escuridão que as ideias mais cruéis batem à porta. Pensamentos de desistência. Pensamentos de que tudo acabou. Pensamentos que sussurram que o mundo estaria melhor sem o seu fardo. Eu preciso parar aqui e falar com você de coração para coração, com toda a delicadeza. Se esses pensamentos sombrios têm te visitado com força, ouça com atenção. Esta oração é um abraço espiritual, mas ela não substitui o cuidado que você merece. Procurar ajuda não é fraqueza, é coragem. Abrir o seu coração para um familiar de confiança é um ato santo. Buscar um profissional de saúde, um médico ou um psicólogo, é também uma forma de Deus cuidar de você através de mãos humanas. Não carregue esse peso na solidão absoluta. Falar sobre a dor já é o começo de espantar a escuridão. Você merece ser cuidado por inteiro, na alma e na mente. E enquanto você dá esses passos de coragem, deixe que o céu cubra a sua noite. O Salmo 91, no versículo 11, promete que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Imagine isso. Sentinelas celestiais montando guarda ao redor da sua cama. Que esses anjos formem uma muralha em volta da sua mente esta noite. Que eles barrem a entrada de toda voz de morte.
de toda ideia de destruição, de todo sussurro de desespero. A sua mente é território sagrado, comprado por amor. Nenhuma trevas tem permissão para invadir esse espaço sem ser confrontada pela luz. Quebra-se agora, em nome do Altíssimo, todo hábito de autodestruição, toda corrente que te puxa para baixo, todo ciclo que te faz ferir a si mesmo com palavras ou atitudes. Você não nasceu para se afundar. Você foi criado para sobreviver à tempestade e contar a história da travessia. Agora que erguemos a muralha de defesa, é hora de tratar das feridas que ficaram. Porque defender não basta. É preciso curar o que sangrou por dentro. E talvez a ferida mais profunda que você carregue hoje seja a do seu próprio valor. A queda tem o poder cruel de mexer com a nossa autoestima. De repente você se olha no espelho e não reconhece mais aquela pessoa confiante. Você duvida da sua capacidade. Pensa que perdeu o talento. Otino, a habilidade que um dia teve. E se a idade pesa, o medo grita ainda mais alto, dizendo que agora é tarde demais para tudo. Mas eu quero arrancar essa mentira do seu coração hoje. O Salmo 147, versículo 3, declara que ele sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Veja a ternura de Deus. Ele não pisa em quem já está caído. Ele se ajoelha ao lado, com cuidado de médico, para tratar cada corte da alma. Ele não te despreza pela sua falência. Ele se aproxima ainda mais por causa dela. As suas feridas não são motivo de vergonha aos olhos dele. São o lugar exato onde a sua cura vai operar. Permita que essas mãos divinas toquem o seu orgulho ferido, a sua confiança despedaçada, o seu coração em frangalhos. E entenda de uma vez por todas onde mora o seu verdadeiro valor. Ele nunca esteve na conta bancária, nunca esteve na casa, no carro, no patrimônio que você acumulou. Tudo isso era apenas o que você tinha, jamais o que você é. Os bens se foram, mas a sua essência permanece intacta. Você continua sendo filho do Rei dos Reis, despido de tudo aos olhos do mundo. Você ainda carrega uma realeza que nenhuma falência pode confiscar. O seu nome continua escrito no céu. A sua dignidade não foi a leilão junto com os seus bens. Levante a cabeça, não por orgulho, mas porque um filho do Altíssimo não foi feito para viver curvado pela vergonha. E a palavra sela essa restauração em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olhe o presente que está sendo entregue nas suas mãos vazias. Não um espírito de medo paralisante, mas 3 armas para reconstruir. Poder, para encontrar forças que você jurava não ter mais. Amor, para se reconciliar consigo mesmo e com quem está ao seu lado. E moderação, que é o domínio próprio. A mente sóbria para tomar decisões sábias desta vez. Você vai reconstruir. Sim, mas vai reconstruir mais sábio, me firma, mais consciente do que realmente importa. A nova versão de você não nascerá da arrogância de antes.
nascerá da humildade de quem caiu e aprendeu. Você terá uma sabedoria nova, forjada. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... No fogo da provação, olhos que enxergam o essencial. Um coração que valoriza o que o dinheiro nunca comprou. Encare o dia que nasce de cabeça erguida, porque o Deus que cura é o mesmo Deus que reconstrói. Antes de seguirmos, quero que você levante os olhos do seu próprio sofrimento por um instante. Porque você não está sozinho nesta linha de partida tão dolorida. Neste exato momento, milhares de pessoas estão conectadas a estas palavras. Pessoas que você nunca viu, mas que sentem a mesma dor que aperta o seu peito. Gente que acabou de perder tudo. Gente que enterrou um sonho. Gente que olha para as mãos vazias como você olha agora. Existe alguém chorando do outro lado da tela neste segundo. Existe um pai sem saber como pagar as contas. Existe uma mãe exausta, fingindo força que já não tem. Existe um jovem que sente que falhou cedo demais. E existe quem esteja tão cansado que só pensa em desistir de tudo. Por todas essas almas quebradas, eu oro agora. Que a esperança alcance quem já não consegue nem formular um pedido. Porque há momentos em que a dor é tão grande que as palavras somem. A garganta trava, o peito aperta e nada sai. E é justamente aí que entra a promessa de Romanos. Capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber orar bonito hoje. Quando você só consegue gemer, o Espírito traduz o seu silêncio diante do trono. O seu choro engasgado vira oração perfeita no céu. Cada lágrima que você não soube explicar já foi entregue, já foi compreendida, já foi acolhida pelo Pai. E se a sua carga está pesada demais para carregar sozinho, ouça com carinho. Não se isole na sua dor. Abra o coração para alguém de confiança. Procure um familiar, um amigo verdadeiro ou um profissional preparado. Deus muitas vezes envia anjos com forma de gente. Mãos humanas que erguem, ouvidos que escutam, abraços que sustentam. Aceitar essa ajuda também é responder ao chamado do céu. Agora eu te convido a algo que talvez pareça impossível neste instante. Eu te convido a agradecer. Não amanhã, quando tudo melhorar, mas hoje, ainda no meio das cinzas, antes mesmo de enxergar a restauração chegar. Essa é a forma mais alta de fé que existe. Agradecer no escuro, confiando que a luz já está a caminho. Agradeça porque você ainda respira. Esse fôlego nos seus pulmões é a prova de que a sua história não terminou.
Quem ainda respira, ainda pode recomeçar. Agradeça pela fé que insiste em arder dentro de você, mesmo fraquinha. Foi ela que te trouxe até aqui. Foi ela que te fez não desistir esta manhã. A palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças em todas as circunstâncias. Repare bem, não diz dar graças pelas circunstâncias ruins. Diz dar graças em meio a elas. É achar o motivo de gratidão mesmo dentro da tempestade. É escolher enxergar a brasa, e não apenas a cinza. Essa gratidão antecipada é a chave que destranca a porta da reconstrução. Ela muda a sua mente. Tira os seus olhos da perda e os coloca no provedor. E quem confia assim no Senhor recebe uma promessa firme no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Entenda a força dessa imagem. O monte não corre da tempestade. Ele não foge do vento. Ele simplesmente permanece. Você está sendo chamado a ser esse monte, inabalável. Não porque a vida está fácil, mas porque a sua raiz está fincada em Deus. Nenhum revés terreno tem poder para derrubar quem se firma no eterno. Então respire fundo agora. Sinta o ar entrar e renovar o seu peito. As correntes da humilhação que prenderam os seus pulsos por tanto tempo podem ser depositadas no chão. Deixe esse peso aos pés da cruz. A vergonha não é mais sua para carregar. Ela ficou ali. E você pode caminhar leve a partir de hoje. Que este novo dia te encontre de cabeça erguida. Eu abençoo a sua manhã. Que Deus te conceda uma vontade de ferro para reconstruir sem desanimar. Que portas inesperadas se abram diante de você ainda hoje. Que oportunidades brotem onde você só via deserto. Que novas fontes financeiras comecem a fluir para sustentar os seus passos. Vá em paz, sabendo que o pior já passou e o recomeço começou. Eu te espero amanhã de manhã, para seguirmos juntos nesta caminhada de fé e restauração. Que a graça do Altíssimo repouse sobre você e sobre a sua casa. Amém.